Oba, oba, grande alunos do sétimo ano, salve, salve, moçada do ensino fundamental. Como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Francisco Rufino. E hoje nós vamos trabalhar, pessoal, um planejamento muito legal. Planejamento na produção textual de contos, não é? Eu sempre ouvi dos escritores, da minha mãe, da minha avó, que quem conta um conto aumenta um ponto, uma coisa desse tipo, né? E você, já contou algum conto? Então, você precisa contar os contos, os causos de vocês. Mas contar oralmente não é o suficiente. Vocês precisam também escreverem os contos de vocês. E hoje eu vou ter uma oportunidade de mostrar para vocês um conto que eu escrevi para dar aula. Não essa aula aqui, anos anteriores eu falando de conto, eu tive que escrever ali no quadro, no ato. Eu lembro que foi na sala que eu... Claro que depois eu melhorei esse conto, porque quando a gente escreve, a gente planeja primeiro, a gente faz a primeira escrita, depois a gente revisa, depois a gente reescreve o conto. É assim que tem que ser o procedimento de quem quer escrever um bom texto. E eu melhorei muito esse texto, mas a primeira versão dele surgiu em sala de aula. Eu dando aula sobre o conto e veio na minha cabeça eu ter que inventar um conto para que os alunos pudessem perceber o que é personagem, o que é enredo, o que é clímax, o que é desfecho, o que é situação inicial, que são esses momentos e elementos que o conto se apresenta para a gente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conto, trazendo para vocês uma provocativa de vocês planejarem o conto de vocês. Vamos nessa? Vem com a gente que vai ser muito legal. Então nós vamos planejar a escrita de conto, não é? Essa aula vai ser toda expositiva e a partir dela vai gerar uma tarefinha que é vocês planejarem o conto de vocês para vocês partirem para a escrita, na produção textual. Antes eu quero viver um cringe, né? Essa palavra está muito forte, cringe, né? Quero passar uma vergonhazinha aqui com vocês, né? Eu aí nos arraiais da família, né? Alguém pegou no meu status, no momento em que nós estávamos treinando a dancinha desse... Isso é para início de aula, para descontrair. Desse conto em forma de poesia. Vocês sabiam que essa música, que a galera faz essa dancinha, viu, tia Amanda? É uma história. Essa aqui é uma história. No meu conto de fadas, um carpinteiro, sozinho e sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era para ela. Mas um dia ela passou, sem nada saber. Quando o viu, logo amou, com ele foi viver. Se eu fosse carpinteiro e você é a princesa, eu sem dinheiro, você com nobreza. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria. Então ele primeiro sonha, ele primeiro planeja no conto dele ele ser esse, não é? Um carpinteiro, que é alguém simples, sem nada, sem dinheiro, não é? E ele acaba por um carpinteiro, parece aquele resgate dos contos e dos causos bem antigos, lá de onde começou tudo, né? Amar uma princesa, né? Alguém bem nobre, alguém bem vestida, alguém rica, não é? De grande importância e a mais linda da terra. Isso aqui é um conto. É tão tal que a gente brinca, a gente ainda pode dividir essa música em início, clímax e desfecho, não é? O início é ele declarando, contando esse sonho, supondo esse sonho, né? Isso é o início, tá certo? O clímax é que o dia passou e ele encontrou essa princesa, não é? Sem saber de nada, ela também. Ele logo amou ela, com ele foi viver e ela amou ele também. E aí ele está perguntando, e se eu fosse esse carpinteiro lá do sonho, você comigo casaria? E o desfecho é esse, exatamente o final. Diga, meu benzinho, se você me amaria e com todo carinho comigo casaria, se eu fosse esse carpinteiro? Porque na verdade
talvez ele não fosse esse carpinteiro, né? Ele inventou essa história. Ele fosse alguém aí em pé de igualdade social com esta princesa. E aí nós temos espaço, temos personagem, temos um enredo, um tempo, um dia ela passou. E se eu fosse carpinteiro, ele é o próprio narrador desse conto. E a gente traz para início de conversa que a gente pode sim misturar os gêneros textuais e perceber que eles têm algo em comum entre eles, né? Um conto transformado em poesia, né? Sim, o conto é um texto curto, viu, pessoal? Vocês vão ver que o meu vai ser razoavelmente curto, o que eu escrevi e trouxe para vocês hoje. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, porque todo conto tem que ter um enredo, pessoal, que é justamente o conflito gerador do enredo, é aquilo que vai desencadear toda a história contada. Há poucos personagens, os locais também são poucos, diferentemente do romance, que é mais amplo, né? Pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos. Contos realistas, contos populares, não é? Contos fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológico, contos de fadas. Ah, quantos contos de fadas, né? A gente não ouviu das nossas professoras em sala de aula, Branca de Neve, Sete Anões, princesas, príncipes, reinados, os contos populares, né? Muito utilizados nos cordéis, né? Transformados em cordéis, os contos populares, né? Os contos fantásticos de terror, Auto da Compadecida, embora seja um texto teatral, mas parte desse fio de conto, né? Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e muitos outros, não é? Contistas aqui do Nordeste que estiveram com a gente até pouco tempo. Então, são contos que permeiam a cultura nordestina. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes: a apresentação do enredo, o desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, clímax, solução e desfecho. E lembrei, Patativa do Assaré é um dos contistas populares, não é, conhecidos entre a gente, que tem bastante contos, não é, muitos causos engraçados que a gente pode estar lendo depois. Características do conto. Olha só, espaço delimitado, tempo bastante marcado, presença de narrador, poucos personagens e tem que ter enredo. Todo conto, nem que ele seja mini, viu? Estava dando aula semana retrasada sobre mini contos para a turma do 9º ano. Mini contos, acho que há um mês atrás, né? 15 dias, um mês, eu não sei bem. Mas a gente está tratando de mini contos e até os mini contos, eles têm, é possível a gente detectar essas características. Tanto no conto normal como no conto que é mini, não é? De no máximo 3 linhas. Então, mini conto também é outro gênero, viu, pessoal? É o condensamento de todas essas características em algo bem rápido, bem condensado, mas que dá pra gente identificar no conto e no mini conto essas características. E você vai se planejando. Você, quando for produzir seu conto, tem que entender que seu espaço é delimitado. É ali, sei lá, à beira de uma lagoa, é ali numa casinha. O espaço você delimita, não pode estar vagando em muitos espaços não, porque aí o conto vai acabar se estendendo. O tempo é bastante marcado, a presença do narrador, ele pode participar ou não. Se ele participar ali da história e contar ao mesmo tempo, ele é narrador-personagem, não é? E aí esse conto vai estar em primeira pessoa. Se não, ele é um narrador-observador e os verbos vão estar em terceira pessoa. Poucos personagens, 3, 4, no máximo 4 já está estourando, né? No máximo, enredo. Enredo é aquilo que vai desencadear toda a história. Estrutura do conto,
você tem que pegar uma introdução, nesse momento a gente chama também de situação inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagem, enredo, é o momento que você aponta as características ali do lugar e do enredo, ou melhor, do enredo não, dos personagens e do lugar. Eu vou já mostrar no meu como é que você pode fazer uma introdução legal. Desenvolvimento, aqui se desenrola os acontecimentos, começa a ter o conflito gerador, acontece algo e essa situação introdutória é modificada. Isso é o desenvolvimento, tá bom, pessoal? Relacionando-se com um problema, com a situação apresentada. O clímax é quando acontece um momento de maior tensão da história, aquilo que é o ápice da história, e a partir dele as coisas vão já se resolvendo para chegar ao desfecho, que é a resolutividade do desenvolvimento da situação conflituosa. Desfecho, encerramento da narrativa, em que se apresenta uma solução para o enredo. Em outras palavras, pessoal, vocês podem ver o nome introdução com o nome situação inicial, viu? Desenvolvimento, vocês podem ver por aí simplesmente como conflito, ou então conflito gerador do enredo, desenvolvimento. Clímax é clímax mesmo e desfecho, desfecho mesmo. Para esses dois nomes aqui, vocês podem encontrar outras nomenclaturas. Introdução, situação inicial. Desenvolvimento, conflito, gerador do enredo. Vocês podem encontrar também essa expressão. E aqui nós temos um conto, não é o meu ainda, é do Carlos Drummond de Andrade, onde nós vamos perceber um título, Histórias para o Rei, uma situação inicial, uma complicação ou conflito gerador, lá no desenvolvimento, chamado também de complicação ou conflito gerador, clímax e desfecho. Vamos ver? Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. Olha aí, pronto, isso é, vamos dizer assim, a situação inicial ainda, por decreto do rei. Continua, calma aí. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem à boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las. Inventavam-se a si mesmas. Pronto, aqui tudo é a situação inicial, ele se apresentando, como tudo começou. O rei sempre gostou dele, convidou ele para ele contar a história, porque tinha, pessoal, sabia? Tinha essa função, tinha uma função do bobo da corte, que era alegrar o rei nos momentos de tédio. Imagina um cara ficar só sentado, comendo e mandando. Era um tédio daqueles. Então existia o bobo da corte para fazer palhaçada. Você acredita que existia? Para contar piadas para o rei rir. Rapaz, é muita onda, né? E existia também o contador de história, que era uma espécie também de bobo da corte para distrair o rei. Essa função existia, viu, pessoal, no século aí, nos séculos muito anteriores dos reinados. Então veja que aqui ele só se apresenta. Agora veja, começa a acontecer algo no conto. Este prazer durou 6 meses. Então alguma coisa já aconteceu. Se durou 6 meses, né? Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Pronto, isso aí é exatamente o que ocorre. É o conflito para que a história se desenrole a partir daí. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava a minha fecúndia uma qualidade, né, que ele era fecundo, passou a considerá-la um defeito e ordenou que eu só contasse meia história por dia e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar ao clímax, não é? Que ele contasse só meia história por dia. Nesse momento, como assim contar meia história por dia, né? É o momento mais emocionante aí. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Então esse é o desfecho, a substituição dele. Porque esse desfecho é justamente a resolutividade do conflito, que ele já não estava mais agradando o rei, porque ele estava contando histórias muito exageradas e muito longas, não é? Tudo partindo aí da rainha, que acabou alertando o rei, porque se a rainha não tivesse ido fazer essa fofoca para o rei, ele ainda hoje estava contando a história, tadinho dele, né? Viu aí, pessoal, como o conto é rápido, curto, não é? E um tanto engraçado esse aí.
Agora esse aqui é o meu, não tá no nível de um Carlos Drummond de Andrade não, mas eu fiz, cara. Eu fiz com todo carinho, conto para vocês. Para usar, o professor produz também texto, para dizer, vocês têm que produzir o texto. Eu também produzo, olha, para vocês verem. O título do meu conto é Três Amigos e um Sonho. A casinha era de barro, fincada no alto de uma montanha com relvas vivas. Nela moravam três grandes amigos pescadores. Pessoal, só é a introdução, eu só estou apresentando um ambiente. Um era ruivo e esperto, de codinome Zé Pequeno. Os outros dois, desligados, porém divertidos e muito brincalhões, de nome João e Bartolomeu. Pronto, aqui só é a situação inicial. Primeiro parágrafo, a introdução. Agora vai acontecer algo, vai acontecer algo que vai mudar essa paz, que é o conflito gerador. Presta atenção, Pedro Henrique. Certa noite, já pela madrugada, abateu-se sobre o pequeno casebre uma forte tempestade. Pronto, meu amigo, isso aí, a partir dessa tempestade, a história vai se desenrolar. Isso aí é o conflito gerador. E, infelizmente, uma descarga elétrica atingiu a cumieira daquele pacato lá, ceifando de modo fulminante a vida dos amigos João e Bartolomeu. Zé Pequeno, no auge do seu desespero, não eram três amigos, saiu pelas vielas escuras do vilarejo. Ao chegar próximo a um pequizeiro, não, piqui, né? Pé de piqui, é um pequizeiro, ele vê no alto da copa um estranho ser de luz. Meio confuso, o pescador esboça sair correndo quando o ser celeste diz. Aí começa o diálogo. Aqui já vamos começar no clímax, pessoal. Encontrar esse ser celeste em cima da copa de uma árvore, meu amigo, e conversar. Não tenha medo, Zé Pequeno. Mas como sabe meu nome? Suspira com voz trêmula Zé Pequeno. Os seres celestiais tudo sabem, investigou o misterioso ser. Agora, sem muito tempo a perder, volte novamente ao aconchego do seu lar. Olha que clímax, olha que momento mais emocionante. Como assim? A casa está destruída, meus amigos estão mortos. Para lá não volto mais, pois além de destruída, meus amigos pescadores morreram nela, atingidos por um raio nessa tempestade impiedosa, diz Zé Pequeno com voz penosa. Ainda faz parte do clímax tudo isso aí, pessoal. É engano seu, faça o regresso e terás uma grande surpresa. Pronto, aí o clímax aí se encerrando, né? Dizendo isso, o ser celestial pulveriza-se, imagina, torna-se pó, em meio às folhagens. Olha meu mundo fantástico de Bob, eu inventando tudo isso. Zé Pequeno, embora não acreditando, regressa. Ao abrir com dificuldade a rangente porta de madeira, com dobradiças velhas, depara-se com ensurdecedoras gargalhadas dos dois amigos sentados à mesa, jogando baralho e tomando um gostoso vinho suave. Um deles profere ao outro. Eita, Zé, desse jeito não dá. Outra vez brincando na chuva? Zé Pequeno leva aos olhos os dois punhos fechados, esfrega-os e em fração de segundo percebe-se suado que tudo não passou de um sonho. Pronto, é o desfecho da história, cara. Não aconteceu nada de tempestade, não aconteceu nada de cumieira caindo, de raio, de ser de luz. Tudo foi um sonho. E aí o desfecho é justamente eu inventar que nada disso aconteceu. Foi apenas um pesadelo do Zé Pequeno. Gostaram? Francisco Rufino. E eu quero que vocês também escrevam o conto de vocês, pessoal. Tá bom? Vamos para frente. Agora, sem choro, é hora de planejar sua produção de um conto. Sem choro. Outro desenho da Samile, né? Da Samile, uma ótima aluna que eu tive ano retrasado, né? Deixei de ser professor dela no final de 2019. Então, ela tinha desenhos belíssimos que ela fazia em folhas próprias e ela pegava, tirava foto e me mandava. Inclusive, alguns deles eu já até pus em camisas minhas, pessoal. Tá certo? Tá bom? Muito massa isso aí. Então, é a arte misturado com o texto. Contos e encantos, precisamos de ajuda de vocês, estamos perdidos, qual é a nossa história? Quem sabe, pessoal,
Branca de Neve, a bruxa. Ó, os personagens a gente conhece, né? Ó, os 7 anões. Então, Branca de Neve e os 7 anões. Conta uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance. Narrador, personagem, espaço, tempo, situação inicial, conflitos, clímax e desfecho. Tio Rufino já explorou sobre isso. Agora é a sua vez, planeje o seu conto para encerrar a nossa aula. Pensava que não ia chegar a tua vez, não é? Eu já mostrei que eu sei escrever meu conto. 3 amigos e um sonho. Agora é a hora de vocês. Convite a um desafio. Pense em uma história original que você gostaria de escrever. Nos personagens, no conflito e no desfecho. Planeje e escreva esta história com um mínimo de 20 linhas. Então, pessoal, não vem me enrolar não, escrever só 5 linhas. Não, você não estou pedindo para fazer mini conto, eu estou pedindo para fazer um conto. Então, o conto tem que ter aí, o meu conto que eu estou pedindo que vocês planejem escrever, tem que ter aí, no mínimo, 20 linhas. Digamos que a sua história será exposta em um mural de contos da sua escola. Olha que interessante. Ao final dos trabalhos, os 3 melhores contos serão postados no site do colégio. Vai imaginando aí, não, professor, tá me enganando, meu colégio não tem nem site. Tu sabe? Vai que tem. Minha amiga, mas a Semec tem um site, ela vai adorar pegar o seu conto e estampar no site dela, como vamos dizer assim, uma ação de êxito, né? Que teve bom êxito, tá certo? Após escrever sua história, pense em um título que a resuma. Gente, deixem de estar começando o conto de vocês pelo título. O título vocês só fazem depois que o conto está produzido. Porque se vocês começam pelo título, vocês acabam afunilando, fazendo um texto funil. Afunilando todo o texto a partir do título. Não, vocês têm que estar com a mente muito aberta e bem planejado. Eu só botei o meu título, 3 amigos e um sonho, só depois que eu terminei, tá certo? É claro que a gente pensa na ideia, não é porque aquela ideia vem que ela vai ser título necessariamente. Vocês podem criar um título. Para o meu conto podia ser O Bom Ser de Luz, O Bom Mensageiro, o ser de luz das boas mensagens. Eu podia criar tanto título a partir, não é, do texto. Eu poderia, Zé Pequeno Sonhador, né? Aí poderia quebrar aquela expectativa do leitor. O sonhador a gente quer que se realize, né? Quando a gente, eu sou um cara sonhador. Mas aquele sonho do Zé Pequeno no meu conto, nunca que ele queria que se realizasse, né? Ele deu, foi graças a Deus, ele ter encontrado os amigos muito bem jogando ali e tomando um suave vinho. Então, os títulos, pessoal, deixem para criar só depois que o conto está feito, porque aí vocês podem até fazer títulos mais criativos, tá certo? A organização textual do gênero conto. Você tem que se perguntar, primeiro, antes de começar a escrever, você gosta de ler? Porque todo texto, pessoal, é um retexto, é uma intertextualidade de outros textos, tá bom? Você já leu ou gosta de ler contos? Se sim, quais você já leu? Você sabe quais são os tipos de contos? Contos de terror, de enigma, causos populares, não é? Você conhece, por exemplo, os contos Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve? Pessoal, quem não conhece, né? A gente cresceu, nossas professoras do jardim, da pré-escola, trazendo esses contos pra gente. Você conhece um conto em que a personagem fica presa em uma torre e tem uma trança enorme? Eu lembro. Quer que eu diga o nome? Rapunzel, né? Como são, normalmente, as personagens dos contos citados? Identifique as imagens abaixo e quais histórias elas pertencem. Isso tudo aqui, pessoal, é eu tentando instigar a mente de vocês para vocês planejarem um conto de vocês, para sair algo maravilhoso. Bora ver se o tio Rufino ainda lê. Ixi, faz tanto tempo que eu não leio mais isso, ó. Olha aí, Branca de Neve e 7 Anões, aí tu escreve aqui. E aqui é a Alice, né, no País das Maravilhas, né, tia Amanda? Aqui é a Alice no País das Maravilhas, a tia Amanda vai me ajudar aí. Vê que é a Alice no País das Maravilhas. Shurek, não é? Isso aqui também é a Branca de Neve, e o Príncipe.
Aqui é a malvada. Não sei qual é essa daí, não. Olha aqui, rapaz, o Liriel, coisa desse tipo. Olha, eu tô muito ultrapassado. Vocês sabem mais do que eu aí. Essas imagens aí. Resgatar. Porque faz muitos anos que o tio Rufino não lê mais essas historinhas, tá certo? Mas eu lembrei da maioria delas, não vai não? Então, com essas imagens eu instigo vocês. Aqui é o Bonitão das Tapiocas, que nessa aula eu termino dizendo: planejem vossos contos. Façam aí o conto de vocês. Corra para um abraço, mostre para o titio, para a titia, mostre para a mamãe e papai, faz a revisão. E fique com Deus, fique em paz, higienize e até a próxima aula.